tentando imitar macaco. Isso, gente, aí o presidente da La Liga faz uma comparação dessa. É um monstro de falar merda, né? Ele é um balde desse tamanho De assim. merda. Então, você tem razão, eu concordo. Então é isso. E não há espaço mais para isso no mundo. Agora, já que nós falamos disso, o Vini Júnior, a minha admiração por ele aumenta a cada dia. Primeiro, como jogador. A única coisa certa que o presidente da La Liga falou é que ele disse assim: então, ele hoje é o principal jogador do Campeonato Espanhol. Foi a única coisa certa que ele falou. Eu só torço pro Real Madrid por causa do Vinícius Júnior. Eu torço pro Vinícius Júnior, onde quer que ele esteja. Cara, ele veio de origem simples, lá no Rio de Janeiro. Ele encarou, ele não teve uma passagem assim, que vai trocando de clubes. Ele saiu de um gigante para um gigante, ele saiu do Flamengo para o Real Madrid. E quando chegou lá, teve técnico muito famoso no mundo, como jogador, como tudo, que disse: ele não sabe chutar em gol. Comentarista lá: não vai vingar no Real Madrid, não. Então, primeiro é esse lado como jogador, a forma com que ele foi se impondo. Se impondo. E o Tite tirou ele, sei lá, com 18 minutos do segundo tempo, meu Deus do céu, no jogo com a Croácia. Aí, o Vinícius Júnior tem que ficar com uma perna só em campo. Se a outra não puder tá mexendo, ele tem. É só uma, fica, porque de repente ele decide. Assim foi Ronaldo, né? É assim, a recuperação do Ronaldo. Então, os fenômenos são os fenômenos. Né? E existe em tudo que é coisa. Primeiro ele se impôs como jogador. E o racismo, na Espanha, ele existe forte mesmo. Já estava vendo, na Itália também. Estava vendo uma declaração do Júnior, maestro Júnior, dizendo que sofreu lá também. E tantos jogadores sofrem com racismo. O Vini Júnior resolveu encarar. Então, além dele ser um grande jogador, ele tem uma personalidade muito forte. Essa é a parte que eu mais admiro do Vinícius Júnior. Ele mexeu com o mundo. O presidente da República do Brasil se manifestou, o primeiro-ministro da Espanha se manifestou, a embaixatriz da Espanha foi. Não se convoca o embaixador de um país à toa no Ministério de Relações Exteriores, a coisa é séria. E aí espalhou pelo mundo as pessoas, grandes estrelas de vários segmentos do mundo. Oficiais, personagens oficiais de governo. Ele mexeu com o mundo, cara. Vai, Vini Júnior, e o jogo depois, os jogadores todos entrando. O Real Madrid, o presidente do Real Madrid, ele é metido pra caramba, cara. Ele chamou o Vini Júnior, conversou com ele. Tem uma imagem que as pessoas, que talvez não sabendo, não deram importância. Ele machucado, ele não pôde jogar contra o Rayo Vallecano. Que foi o jogo seguinte. Que foi em Madrid. O Vinícius Júnior, porque existe uma tradição no futebol espanhol que os presidentes dos dois clubes se sentam lado a lado na tribuna. Aqui no Brasil, se fizesse isso, era capaz de sair porrada, mas... É verdade. Mas os presidentes dos dois clubes, em todos os jogos, se sentam lado a lado na tribuna. O Vinícius Júnior sentou entre os dois presidentes. Deram um pouco destaque a isso. Talvez tenha sido talvez tenha sido a primeira vez na história que um jogador tenha sentado entre os dois presidentes. E um jogador preto que luta contra o racismo. Deram muito pouco destaque a isso. Quando eu vi aquela cena que o estádio grita o nome dele, ele se levanta. Está o Florentino Pérez de um lado, me perdoe, o presidente do Rayo Vallecano, não tem a menor ideia do nome dele. Mas então está o presidente do Rayo Vallecano de um lado, o Florentino Pérez do outro e o Vinícius ali no centro. E jogadores entraram todos com a camisa número 20, escrito Vini. Eu vi. Então, sabe, e as manifestações pelo mundo inteiro. É bom que assim a gente sai um pouquinho do futebol, fala um pouquinho desse mundo de hoje. Você sabe, eu perdi a conta de quantas vezes eu falei, e falei ao vivo na Globo.
Brasil e Estados Unidos têm dívidas impagáveis em função da escravidão. Brasil e Estados Unidos. Até onde foi, o que foi feito, como eram trazidos da África pelos... Pelos europeus, vai. Não sei nem como é que chama esses porra que traziam o navio. Tem um nome. É melhor não falar. Então eu falei várias vezes, Brasil e Estados Unidos, principalmente, tem uma dívida impagável. E o racismo continua existindo também aqui no Brasil. Sim. Sabe? Sem dúvida. E é preciso que quem tenha peso se manifeste de maneira forte. E o Vinícius Júnior mexeu com o mundo, cara. Ele mexeu com o mundo. Então é a prova de que quando é uma grande causa, quando é uma coisa justa que precisa ser feita, quando aparece um grande personagem, envolve todo mundo. O moleque é foda. Não, esse moleque é muito grande, cara. Ele é foda mesmo. E, porra, assim, como eu tava te dizendo, o que eu admiro muito o futebol do Vinícius, mas, cara, a personalidade dele, a história dele é o que mais me pega. Eu lembro de uma entrevista que estavam perguntando pra ele qual era o sonho dele, ele tava falando que era que a galera lá de São Gonçalo, que é de onde ele vem, consiga estudar, sabe? Ele tá trabalhando nisso, cara. Sim, ele tá trabalhando nisso. Ele tá trabalhando nisso. Porra, fantástico. A gente conversou com um dos caras que é... E o presidente da liga não sabe. E o cara que fala bobagem, o repórter que perguntou a ele se ele ia pedir desculpas porque ele fez sinal de 2 quando foi expulso, dizendo que o Valência estava correndo risco de cair para a segunda divisão. O repórter idiota, imbecil, quadrúpede, perguntou a ele se ele não ia pedir desculpas pelo gesto que fez. Tem cabimento uma coisa dessa? Nenhum. Bom, a gente entrou nesse assunto porque você estava falando dos grandes... Mas era bom, eu queria falar disso aqui. Mas é importante. Eu queria falar disso aqui. Foram centenas de milhares de visualizações no meu canal e as respostas, os comentários, as respostas, uma participação intensa. Eu queria aproveitar a força do Flow, que é forte pra caramba, parabéns. Obrigado. É muito forte. Eu queria ter tocado nesse assunto. Eu dei uma puxada nesse assunto. Não, muito importante. A gente ia acabar falando disso aí invariavelmente, não tinha como. Mas vai falar do meu programa que estreia também, né? Vamos falar com certeza. Bom. Mas antes da gente falar do teu programa, a gente entrou nesse assunto porque você estava falando dos outros grandes times do Brasil e tal. E tem uma coisa interessante acontecendo nesse momento no Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo líder. Rapaz... É muito líder, não é pouco não. 5 pontos de diferença pro segundo colocado, que é o Palmeiras. Rapaz, o último título de campeão brasileiro do Botafogo eu transmiti. Faz tempo, hein? 95. Muito em tempo. São Paulo. Em São Paulo. Mas Túlio Maravilha arrebentando, fazendo Túlio tudo. Maravilha, cara. Vários outros grandes jogadores. Isso faz um bem ao futebol brasileiro. O quê? O Botafogo ser líder? Não faz não, pô. Não, deixa lá de ser Flamengo um pouco. Sabe o que é? As grandes marcas do futebol brasileiro, elas precisam ser fortes. Por que eu estava falando lá atrás e a gente interrompeu? La Liga, Ligão, Série A, Premier League, Bundesliga. Que é a Alemanha, né? O Bayern de Munique, se não me engano, faz 11 anos que ganha o campeonato atrás do outro. E o Borussia não quis esse ano. Né? A Juventus ganhou sei lá quantos anos seguidos, como o Milan ganhou uma época. Então você tem na Itália 3 times para ganhar o campeonato. Juventus, Inter e Milan. Você tem na Espanha 2 times para ganhar o campeonato. Real Madrid, Barcelona, de vez em quando o Atlético de Madrid se manifesta. Aí, vem ali, ou vem um Sevilha, sei lá. Mas não é comum, é raro. São 2 times decididos. Se você for na França, eram 2 times. Hoje é um só. É só o PSG. Com dinheiro do Catar. Muito dinheiro do Catar. E se você for na Inglaterra, exatamente pelo dinheiro do Abramovich lá, do russo,
deve estar fugindo em algum lugar. Do Catar, dos Emirados Árabes, etc. Acabou que ampliou um pouquinho. Mas o City é campeão, porque quem tem mais dinheiro. Mas não é a putaria que é aqui no Brasil, que a gente não sabe. É isso, mas olha aqui, ou é City, esse ano disputou com o Arsenal. Ou é City, ou é Arsenal, ou é Chelsea, ou Manchester United, ou Liverpool, mas não é assim. Bem, no Brasil, começa com 20 times. Eu duvido que alguém diga menos de 10 com chance de ser campeão. Então é diferente. As grandes marcas, elas têm que ser fortes. O Botafogo estava quase acabando. O Vasco está numa situação difícil. A Portuguesa praticamente sumiu. O América do Rio, e assim Bangu, e assim outros times. Mas o Botafogo é grande demais, cara. Mas eu duvido que no início de 2023 alguém tenha colocado entre os 10 o Botafogo como possível campeão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu boto um dinheiro que não vai ser. Bom, eu não boto dinheiro, nesse negócio eu não boto dinheiro nada, cara. Temos 8 rodadas, faltam 30. Então. Né? Faltam 30 rodadas. Mas eu acho fantástico, ele tá 5 pontos na frente do Palmeiras, 6 pontos. 5 pontos na frente do Palmeiras, 6 pontos na frente. São Paulo é o terceiro. Do São Paulo em terceiro. Dorival, hein? Meu irmão. Saudade. Meu irmão. Volta, Dorival Diola. Alô, diretoria do Flamengo. Que loucura, né, cara? Puta que pariu. Você sabe que eu perguntei uma vez num dos meus comentários, eu disse assim, bom, o Landim e o Braz, eles podem contratar quem eles quiserem, podem demitir quem eles quiserem, quando eles quiserem. Mas eu queria deixar uma pergunta